Ora, cá estamos de novo com mais uma edição de Finanças e Planos, com o consultor financeiro da Access Advisors, Daniel da Ponte. Ora, seja bem-vindo outra vez aqui a Finanças e Planos e hoje com certeza temos um tema bastante interessante que é relativamente às pessoas da terceira idade. Sim, sem dúvida. Muito obrigado. É um prazer. Até podíamos talvez fazer 3 ou 4 programas porque é um assunto que, pronto, é enorme em termos de matéria, é enorme também em termos das preocupações que as pessoas têm, é enorme em termos das dúvidas e perguntas que as pessoas e as famílias têm, mas é um daqueles assuntos, como aqueles outros que falamos, com planear com alguma antecedência evita muitas pressões e problemas maiores mais tarde. Nós sabemos que estamos todos a correr para a idade e é bom, não é? Porque é um sinal que estamos vivos e com o avançar da idade também avançam os desafios, há certas circunstâncias para as quais nós temos que estar preparados. Sabemos que o Daniel não é um advogado, nem vai dar tão pouco conselhos legais e jurídicos, mas com certeza pode falar em geral de pontos que merecem alguma atenção. Quais são esses pontos? Pronto, nós muitas vezes falamos em ter planos e nós, naquilo que nós fizemos, ou daquilo que eu pessoalmente também faço como Financial Advisor, nós trabalhamos em equipa e especialmente quando são esses assuntos que merecem atenção, assuntos relativos à terceira idade e às complicações que vêm, nós trabalhamos com os advogados que os clientes podem já ter, ou então, uma parte do que nós fizemos é trabalharmos com uma pequena equipa de advogados independentes e fizemos a introdução para os clientes para não entrevistar, mas pronto, se quiserem até falar com cada um e marcar uma consulta para saber de que forma os advogados funcionam e trabalham e também é importante para os nossos clientes portugueses, podem se sentir mais à vontade e confortável a falar com um advogado que também trata e trabalha nesta matéria, mas também fala a língua, podem se sentir mais à vontade. E uma das coisas também que nós tentamos esclarecer, que até podemos falar um pouco, há algumas confusões, vamos dizer, em termos do que as pessoas podem pensar. Portanto, da forma mais simples é o seguinte, portanto, quando a pessoa chega a uma certa idade ou até um ponto na vida, portanto, muitas vezes... Quando o Daniel se refere a uma certa idade, há uma média de idade, está-se a referir a que idade, mais ou menos? Pronto, os problemas, quanto mais velhinhos nós ficamos, os problemas, claro, que comecem a aparecer. Agora, nós aconselhamos que as pessoas deviam começar a pensar a sério em criar este plano e ter uma ideia do que é que vai incorporar e fazer parte de um plano de terceira idade quando chegarem aos 60. E uma das coisas que muitas vezes, pronto, é mais raro do que não, mas é importante nós não pensarmos só que os problemas físicos ou os problemas de saúde só acontecem quando nós chegamos aos 80 ou aos 90, portanto, pode acontecer alguma trombose, pode acontecer algum acidente com a pessoa ainda jovem, em que a pessoa nunca mais vai voltar ao seu normal e os familiares não estão em condições para tratar dessa pessoa nas suas casas. E então, portanto, a questão de ir para um lar de idosos ou ter assistência de profissionais, enfermeiras e outros na própria casa da pessoa, não é propriamente só o que acontece a partir dos 80. Portanto, pode acontecer derivado de um acidente ou uma situação que ninguém estava à espera. E então, um dos mitos é que, pronto, se eu for para um nursing home ou para um lar de idosos, vão pegar em tudo. Não é bem assim. Quer dizer, o facto é que se a pessoa não tem um plano e não tomou certos cuidados para proteger alguns dos seus bens, o custo de um quarto ou um custo privado de um nursing home
pronto, redonda umas 10 a 11 mil dólares, depende do estado, depende de onde estão, mas pode redondar a 10 ou 11 a 12 mil dólares por mês e alguém tem que pagar este valor. Portanto, se a pessoa fez ou criou alguns instrumentos, trusts e outras maneiras de proteger e a pessoa não tem. Mas essa parte de trusts, há diferentes tipos de trusts ou não? Há diferentes tipos de trusts e eu acho que, muito obrigado, não sou advogado, portanto não vou dar aqui conselhos, nem posso dar conselhos legais, mas os instrumentos dos trusts são coisas com que nós trabalhamos depois de eles estiverem estabelecidos, mas há dois tipos de trusts de forma geral. Há um revocable trust, que é um trust que tem certos benefícios. Um deles é evitar o sistema do probate quando alguém morre. E tem os trusts irrevogáveis, ou irrevocable trusts, que são trusts que não podem ser alterados, e são estes trusts que são utilizados como ferramentas para proteger bens quando aparecem esses assuntos da terceira idade. Dependendo do estado e também dependendo das circunstâncias. O trust, só aqui para simplificar, talvez, e para as pessoas perceberem lá em casa, pronto, vamos supor que um casal tenha tenha casa ou tenha duas casas, mas vamos falar da casa. É passar a casa para o nome dos filhos ou dos herdeiros. Pronto. É isso, mais ou menos? Podemos falar, portanto, em Rhode Island e Massachusetts até funcionam um bocadinho diferente, mas o que as pessoas podem sempre fazer atualmente, e isso é baseado, uma parte disto é baseado na atual lei, outra parte disso são os regulamentos dos próprios departamentos de Medicaid de cada estado. Mas de uma forma geral, o que muitas pessoas faziam até antes dos trusts serem mais populares é que as pessoas ponham, por exemplo, a casa no nome dos filhos, suponhamos que é um casal que tenha filhos, e essas pessoas reservem o direito de viver naquela casa para o resto da vida. Portanto, apesar da casa ser ou pertencer já aos filhos, a pessoa pode viver naquela casa para o resto da vida. Quanto às regras do Medicaid, atualmente, se aquela propriedade ou aquela casa estiver no nome dos filhos no mínimo de 5 anos, depois dos 5 anos, é um bem que o Medicaid já não conta como elegível para fazer parte das contas do que a pessoa pode pagar quando chegar ao ponto de ir para o nursing home. Quando se fala no trust, o irrevocable trust, pronto, acaba por ser um pouco da mesma coisa, portanto a pessoa continua a beneficiar do direito de viver naquela casa para o resto da vida. E depois, pronto, depois de passar os 5 anos, tem o tratamento por igual. Agora, uma das coisas que é um bocadinho diferente é, quando se fala na casa, suponhamos que alguém vive num condomínio, num segundo andar, e põe o condomínio no que chamam life estate, que é no nome dos filhos, e a pessoa continua com o direito de viver lá para o resto da vida. Suponhamos que mais tarde, por qualquer motivo, e até pode ter passado os 5 anos, a pessoa já não quer lidar com escadas, porque não há elevador, e então decide que quer vender esta casa e comprar um apartamento ou uma casa de um piso só. Portanto, a partir do momento que a casa é vendida, a casa é dos filhos, portanto, os filhos têm que assinar para vender a casa, mas perde aquela proteção já dos 5 anos. Portanto, okay, se comprar a outra casa, podem fazer a mesma coisa até à partida. Mas começa tudo de novo, esse tal período de 5 anos. Exatamente. Quando isso é feito tudo dentro de um trust, desde que o dinheiro não sai do trust, a proteção continua. O trust, pronto, passa a casa para o nome dos filhos. Os filhos podem ser casados. Na eventualidade de um desses filhos se divorciar, como é que fica a situação? Isso aí é que eu não... Não pode entrar. Não posso entrar, porque isso aí acaba por ser uma questão, porque cada advogado que trabalha nessa área tem a sua maneira de... É uma pergunta para o Gonçalo Rede. Exatamente. Portanto, aí é conforme os documentos forem escritos, forem feitos, porque isso é uma das vantagens de fazer qualquer tipo de trust. É que a pessoa pode mesmo... ou o casal pode ser mesmo muito específico na forma como escreve e quais são os benefícios. E outra coisa que eu acho que é muito importante mencionar aqui, quando se fala, normalmente, quando se explica irrevocable trusts, não podem ser alterados e muitas vezes as pessoas
fiquem um pouco apreensivas ou até bastante apreensivas porque no fim perdem um certo controle. Mas uma das coisas que pode ser feito quando se escreve e se faz um trust é que aqueles que são o que chamamos grantors, portanto, as pessoas que estão a doar aquele bem para o trust, da forma que o trust for escrito, podem continuar, apesar de já não ter ou poder ter acesso ao próprio que doaram, se aquele bem, pode ser uma casa, pode ser investimentos, se aqueles investimentos geram rendimento, eles podem continuar a ter o direito de beneficiar do rendimento. Portanto, suponhamos que alguém pega em $300.000 e deposita num irrevocable trust porque quer proteger aquele próprio dos 300.000, mas aqueles 300.000 vai ser investido ou vai ser aplicado e que, pronto, tenham a taxa de rendimento, vamos dizer, de, sei lá, 3 ou 5%, não interessa a percentagem, mas a pessoa pode reservar o direito de, apesar de não mexer ou não ter acesso ao próprio dos 300.000, pode beneficiar e pode receber do trust distribuições dos rendimentos que aqueles investimentos estão a gerir. Portanto, vamos supor que um dos seus clientes esteja a ver este programa e tem dinheiro investido. Faz um trust com o advogado e depois o Daniel resolve o resto. É mais ou menos assim que funciona ou não? É, exatamente, porque quando o trust é criado, o trust acaba por ser uma entidade, né? Não é uma empresa, mas o trust acaba por ser uma entidade como a pessoa, okay? É tratado como uma pessoa, portanto, aquele trust pode ter vários tipos de bens. Portanto, o trust pode ter uma casa, pode ter um apartamento ou uma casa de várias famílias, como também o trust pode ser dono de uma conta bancária e o trust ser dono de uma conta de investimento que está a ser gerido por nós ou por quem faz o que nós fizemos. Muito bem. Pronto, vamos falar então da questão dos nursing, do lar de idosos, dos nursing homes, e existe várias estratégias, pronto, essa é uma delas, é o trust, há outras para além, outras estratégias a considerar? Por exemplo, aquilo que eu estava a dizer no início do programa é que, por exemplo, vamos usar o caso de um nursing home que custa $10.000 por mês. Aquilo acaba por ser uma questão de o custo existe, como é que é pago. Portanto, agora as pessoas que fazem uma estratégia de trusts e de não ter nada, vamos dizer, no seu nome, e aí qualificam, porque não têm bens, qualificam para o Estado pagar aquele custo do nursing home. O Estado aí tem contratos com os nursing homes e negociam o que é que vão pagar por pessoa, por dia ou por mês. Outra maneira, essa pessoa tem dinheiro, paga, se não qualificar para o Medicaid, a pessoa paga até chegar ao ponto de não ter nada. Outra coisa que se pode fazer é comprar seguro de terceira idade. Existem seguros que funcionam de várias maneiras. A forma mais tradicional, antiga, é que a pessoa comprava um seguro, pagava um prémio todos os anos e aquilo que a pessoa estava a comprar um benefício para pagar ou o nursing home ou os cuidados, se a pessoa consegue ficar na sua casa, está a comprar um benefício futuro diário com um certo limite. Vamos fazer um intervalo e já vamos voltar a estar consigo com todos os pormenores sobre o seguro da terceira idade.